Seja bem-vinda a mais uma aula da plataforma Bônus Premium, do método Corpo Definido Natural. Hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre o poder dos hábitos mestres. Você, nessa aula, vai ter acesso a 7 hábitos mestres que podem ajudar a potencializar os seus resultados de definição corporal e de qualidade de vida. Um estudo na Universidade de Duke, lá nos Estados Unidos, estimou que mais de 40% das nossas ações que fazemos todos os dias são hábitos, ou seja, são decisões que a gente toma no modo automático, sem intenção. Você já ouviu falar sobre os hábitos mestres? Você sabe o que eles são? Bom, os hábitos mestres que eu trouxe aqui para você e o porquê que eu trouxe aqui para você, né? Por quê? Esses hábitos mestres, eles são capazes de desencadear uma série de reações de modo com que as pessoas organizam a sua própria vida. Por exemplo, vou te explicar, tá? O exercício físico, ele é um hábito mestre. A mesma coisa quando você levanta e arruma a sua cama. E por que, por exemplo, o exercício físico é um hábito mestre? Depois que a gente pratica uma atividade física, esse comportamento, ele vai afetar outras áreas da nossa vida também. Então, você levanta cedo, você põe sua roupa, você vai treinar. Você já parou para reparar que daí você quer comer de maneira mais saudável, você acaba tendo mais disciplina no seu trabalho também, você passa a querer se cuidar mais, a vestir uma roupa mais bonita, né? Ou cuidar melhor dos cabelos, ou cuidar melhor da aparência do seu rosto, por exemplo, né? E é exatamente isso. Os hábitos mestres são pequenas ações que nós fazemos no nosso dia e são ações que são capazes de transformar outros hábitos também que já estão estabelecidos. E o legal é que nem sempre esses hábitos estão relacionados. E eu vou dar um exemplo para você da minha própria vida. Olha só que louco isso, né? Então, quando a dieta e a musculação elas acabaram se tornando hábitos mestres na minha vida, né, alguns anos atrás, eu passei a aceitar mais o meu cabelo. E hoje em dia eu amo meu cabelo, gente, eu amo meu cabelo. Mas olha só que legal, né? Muitos anos atrás eu tinha uma relação muito péssima com o meu cabelo, eu odiava o meu cabelo. Na verdade, eu gostava do cabelo ondulado, mas eu acreditava que no fundo não era para mim, sabe? Ter cabelo ondulado. Então, eu não sabia lidar direito com ele, eu achava feio em mim, enfim, eu não aceitava ele, né? E aí, o que eu fazia, né? Eu vivia fazendo progressiva no meu cabelo. E quem já fez progressiva sabe muito bem, né? Que é um pouco sofrido. Eu, por exemplo, tinha alergia progressiva, eu acabava passando mal, mas eu me submetia a isso. E olha só que coisa mais incrível. A partir do momento que eu comecei a fazer dieta, a me empenhar na musculação, né? Quando eu comecei a me envolver mais nesses hábitos mestres, essa área da minha vida também foi afetada, porque eu passei a cuidar melhor do meu cabelo, a me amar mais, a aceitar melhor o meu cabelo. Olha só, né? Que incrível isso, né? E eu gosto muito de uma frase que eu aprendi nos treinamentos que eu fiz com uma renomada spiritual coach, que é a Raquel Menezes. E essa minha coach, ela fala o quê? A maneira como você faz uma coisa, você faz todas as coisas na sua vida. Para refletir bem essa frase, se quiser dar até um pause aí nesse vídeo e pensa comigo. Isso é muito verdade, entendeu? Da mesma forma com que eu estava me dedicando, me cuidando bem, com a minha dieta, com a minha musculação, eu passei a cuidar bem também do meu cabelo. Olha só que incrível, né?
É muito incrível isso, porque realmente impacta outras áreas da nossa vida. Afinal, né, gente, a gente é uma só, né? Eu sou uma só na minha área profissional, eu sou uma só, eu sou eu mesma, né? Na minha área da saúde, não tem como dissociar, né? Aqui é a Carolina profissional, aqui é a Carolina filha, aqui é a Carolina. Enfim, né, para a área da saúde, não tem como a gente desmembrar a gente, né? A gente é uma pessoa só, entendeu? Então, como você vai fazer uma coisa, isso vai afetar todas as outras áreas da sua vida. Por isso que, se você tem bons hábitos mestres, todas as outras áreas da sua vida vão acabar sendo impactadas positivamente. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para você? Você percebe o quanto? Por isso que eu trouxe esse tema aqui para você. Porque isso realmente vai fazer a diferença nos teus resultados de definição muscular. Pode parecer que não, mas vai sim. E é por isso que eu quero que você desperte para esse seu potencial. Por quê? Frequentemente eu escuto algumas perguntas, né? Seja no direct do meu Instagram, no WhatsApp, enfim. Eu sempre recebo uma pergunta, ou durante a consulta, né? Carol, mas como que você consegue ser determinada para ir treinar, fazer dieta? Porque para você parece ser fácil. Para minha amiga também parece, nossa, ser muito fácil ela ir treinar, ela conseguir ter a barriga sarada, né? E olha só que o que eu geralmente eu respondo, né? Eu não me contento em ter um resultado mediano. Impactante, né, essa frase? Foi um tapa agora na sua cara, né? Eu não me contento em ter um resultado mediano. Essa, na verdade, é uma frase que eu falo, mas é uma frase que, na verdade, é de George Lorimer. Ele que fala isso, né? Você precisa despertar toda manhã com determinação se vai para a cama com satisfação. Isso aí. Você precisa querer fazer o seu dia valer a pena. Será mesmo que você está dando o seu potencial máximo? Ou você está simplesmente se contentando com menos do que na verdade você deseja? E aí eu te pergunto, você está pronta para começar a viver a sua melhor vida? Então veja bem, quando eu falo isso, que eu não me contento em ter um resultado mediano, né? Não estou querendo aqui me colocar numa posição de superioridade, de arrogância, nem nada do tipo. Mas é que eu fiz um acordo comigo mesmo, sabe? E é um acordo que eu recomendo que você faça com você mesma. De que você vai dar o seu máximo, de que você quer ter resultados assim no seu máximo, né? E é claro que aqui a gente está falando no máximo da sua vida, dos teus limites, né? Do teu contexto de vida. Não se comparando com a outra pessoa, né? Mas levando em conta a sua régua de sucesso, né? Então é isso que eu estabeleci para mim. Que eu não ia me contentar em ter tipo um resultado, tá bom, eu faço aqui alguma coisa, tá bom, assim, sabe aquela coisa assim? Você, não sei se você já passou por isso, mas lembra quando você ia para a escola e aí você tirava uma nota 5, 6 e você falava assim, mas tá bom, tá dando para passar mesmo nessa matéria aqui, então tá tudo bem tirar 6, para que tirar 10, né? E aí é uma linha muito tênue, porque você, é claro que você não pode ficar nessa questão do perfeccionismo, né? Porque o perfeccionismo, ele é uma ilusão, ou seja, você que quer alcançar a perfeição, o ideal, e isso não existe.
Mas o que que acontece? Aí você cai para um outro extremo, né? Que é aquele resultado, meio mais ou menos, tudo bem, eu fiz aqui pelas coxas, né? Como dizem aqui na região onde eu moro, né? Eu fiz meio aqui mais ou menos e tá bom, tá dando para passar aqui nessa matéria da escola, né? Tá bom. E não é assim, né? Não é assim. Se você quer ter um bom resultado, você precisa se empenhar, você precisa se dedicar, você precisa sonhar alto, você precisa desejar, entendeu? Ter o melhor resultado que você pode e se dedicar mesmo, né? E é exatamente por isso que eu falei para você, você precisa querer fazer que o seu dia vale a pena, entendeu? Você precisa dar o seu potencial máximo. Se você quer um resultado bom também, né? Se você quer um resultado máximo. E muitas vezes, né, infelizmente, a gente acaba caindo nessa questão de se contentar com mais ou menos, né? Se contentar com muito menos. Você está querendo, você está colocando a sua régua lá embaixo, entendeu? Ao invés de você olhar para cima, entendeu? Olhar para cima e mirar a tua régua lá para cima, né? Não, você está olhando para baixo, entendeu? Então você está se nivelando por baixo, entende? Faz sentido isso que eu estou falando? Ao invés de querer se nivelar por quem está tendo bons resultados, pelo teu potencial máximo que você pode dar, né? Se inspirando em pessoas que já conseguiram aquilo que você deseja, né? E aqui eu falo novamente, estou repetindo, se inspirando, né? E eu falo assim, nada contra com quem tá ali na sua zoninha de conforto, tá confortável, né? Mas eu preciso dizer que não existe uma lei que diz que você precisa se contentar com menos do que de fato você deseja. Entendeu? Então, muitas vezes o que que acontece? Você tá ali presa na sua zona de conforto, né? E você acha que é aqui mesmo e tá bom esse resultado que, né? Nossa, eu já consegui esse resultado aqui, tá bom demais, né? Tá bom demais já, tá ótimo para mim, tá ótimo. Só que na verdade, lá no fundo você queria mais, né? Você queria alcançar mais. Você queria ter mais, só que não, você acaba se contentando com aquele pouquinho, com aquela migalhinha, né? E isso aqui que eu tô falando para você, eu tenho certeza que vai aplicar aí em todas as áreas da tua vida, né? Porque é como eu falei para você, como você faz uma coisa, você faz todas as coisas, né? Então, muitas vezes você vai, por exemplo, lá treinar na academia. Aí você fala assim, vou fazer 1, 2, 3 exercícios aqui rapidinho. Tudo bem. Né? Você finge que está treinando, né? Você finge que está treinando. Então você não está dando o seu máximo, né? Você está se contentando ali. Tudo bem, eu faço aqui um pouco aqui, né? Tenho um pouco de resultado, então tá bom. Então, por exemplo, quando eu era magra, só que eu tinha eu sempre fui, na verdade, magra, né? Só que eu não tinha aquela composição corporal que eu queria. E eu já expliquei para você, né, várias vezes, mas vou tornar aqui a relembrar. Composição corporal é a tua relação entre o quanto de gordura você tem no seu corpo para quanto você tem de massa magra. Então eu me enquadrava bem naquela questão da falsa magra. Então eu tinha uma quantidade de gordura muito grande e bem pouca massa magra. E aí eu escutava muito, né, das pessoas. Que besteira fazer dieta. Nossa, você tá muito bitolada demais nessa academia, bitolada demais nessa dieta. Você já é magra. Que bobagem. Que bobagem isso. E eu tenho certeza que
se você começou esse processo aqui em algum momento, ou você já ouviu, ou você ainda vai ouvir essas frases, infelizmente. Mas a gente escuta mesmo esse tipo de frase. E por quê? Porque a maioria das pessoas, e você pode incluir aí seus amigos, familiares, colegas, entendeu? Eles estão ali naquela zona de conforto, eles muitas vezes não têm vontade, né, de melhorar ali o corpo que eles possuem, né? Eles se contentam ali com o que eles têm mesmo, né? Muitas vezes eles não têm esse desejo que você tem, né, de definir o seu corpo. E aí, isso não deve impedir você de querer conquistar aquilo que você deseja. Entende? Isso não pode ser uma barreira. Porque, cara, eu vou te dizer, você vai escutar esse tipo de coisa. E não é aquele tipo de coisa que você está querendo ouvir, não é mesmo? Não é o que você quer escutar. Mas você vai acabar escutando esse tipo de comentário. E se você deixar esses comentários entrarem em você, cara, você está perdida. Você está perdida. Porque isso vai contaminar você, entendeu? Você vai acabar entrando, às vezes, nessa de, cara, será que eu tô bitolada mesmo? Ai, será que não é melhor eu dar uma relaxada, uma desencanada? Será que eu tô muito encanada com isso? Cara, será que eu, né? Isso vai te desanimar. Entendeu? Se você deixar isso entrar dentro de você, cara, isso vai te desanimar. Então, toma cuidado, tá? E outra coisa que eu quero te dizer, que você é sim digna, você é sim merecedora e você é sim capaz de criar e de sustentar saúde e um corpo extraordinário na sua vida, tanto quanto qualquer outra pessoa. Você é digna, sim, de ter um corpo definido, de cuidar bem da tua saúde. Você merece, sim, se sentir bem, se sentir feliz, olhar para o espelho e gostar daquilo que você vê, tá? Então, tanto quanto qualquer outra pessoa, você merece. E por que eu tô trazendo, né? Novamente, vou falar aqui, por que eu tô trazendo esse tema para você? Sobre o poder dos hábitos mestres. Gente, eu vou espirrar. Desculpa, é que tá um pouquinho frio aqui enquanto eu tô gravando essa aula e entrou um ventinho aqui. Voltando, então, por que eu tô falando para você despertar o seu potencial? Acontece que para você desenvolver os bons hábitos mestres e, consequentemente, conquistar mais qualidade da sua vida e o corpo que você deseja, eu preciso que você entenda o seguinte: o seu nível de sucesso nessa área da sua vida, né, no seu corpo, na sua saúde, ela é acompanhada também pelo seu nível de autodesenvolvimento. Porque o sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que você se torna. Então, veja bem, o que eu quero dizer aqui para você? Quando a gente passa a desenvolver esses bons hábitos mestres, você vai ver que algo dentro de você começa a mudar. Ou seja, a sua mentalidade também começa a ser mudada, a modificar, entendeu? Por quê? Porque você está se tornando uma outra pessoa, entendeu? Você já não é mais aquela mulher, entendeu? Que vivia choramingando, que vivia triste, que vivia insatisfeita, frustrada. Você está se tornando outra pessoa. Então, esses hábitos mestres, eles ajudam também a trabalhar essa questão de mindset, de visão de vida, entendeu? Isso é um autodesenvolvimento, tá?
Então, se você quer, e é uma coisa que é vice-versa, entendeu? É importante você trabalhar a sua mentalidade, aquilo que está dentro de você, se conhecer, né? E ir se tornando essa mulher, entendeu? De dentro para fora, essa mulher que é mais confiante, que é mais poderosa, é uma mulher, sabe? Que se vê, entendeu? Que tem essa autoimagem, que se vê mais magra, que se vê mais definida, mais sarada. Uma mulher, sabe? Que gosta de praticar atividade física. Isso é algo que você precisa ir mudando também de dentro para fora, entendeu? Então é uma coisa que é meio você modifica o seu exterior e você modificando o seu exterior, também isso vai influenciar no seu interior. Mas também quando você muda o seu interior, você também está influenciando o seu exterior. E essa troca, ela é muito importante de acontecer. Entendeu? Porque cara, eu quero que você entenda aqui. Não estou falando nada de, ai meu Deus, autoajuda, misticismo, não tem nada a ver com isso, tá? Mas acontece que se você quiser sustentar esses resultados a longo prazo, você precisa também ter essa mudança, sabe? De padrão, de mentalidade, tá? É importante isso, sabe? Para você conseguir sustentar os seus resultados a longo prazo. E eu vou te explicar aqui melhor através da minha história, tá? Quando eu comecei a treinar e a fazer dieta, junto com isso veio o quê? Um autodesenvolvimento. Inclusive, eu até fiz diversos cursos de autodesenvolvimento, de coaching, né? Para me entender. No caso aí, era para me entender, né? E por isso que eu digo que quando eu comecei a transformar a minha mente, quem eu era por dentro, aquilo acabou potencializando os meus resultados e refletindo na parte externa, entende? E é isso que eu falei para você, é um trabalho que é de dentro para fora também, que é importante que aconteça. E veja bem, olha, e isso tem toda uma base científica, psicológica muito grande. Afinal, a gente é um ser por inteiro, não é mesmo? A gente não é só corpo. A gente é corpo, a gente é mente, a gente é emoção, não é mesmo? A gente é um ser integrado, né? Então, inclusive, eu trouxe aqui uma imagem para você que foi adaptada de um livro de psicologia. Aqui você pode ver que é como se fosse um iceberg, não é mesmo? A pontinha do iceberg é o seu consciente, ou seja, a sua mente consciente. Aí depois vem uma mente pré-consciente, e lá no fundo tem o seu inconsciente, ou seu subconsciente, né? Ou seja, se você deseja ter o corpo X lá, o corpo que você quer, né? Com menos gordura, né? Um corpo com mais músculos, né? E você tem crenças bem enraizadas que estão lá no seu subconsciente, que estão lá no seu inconsciente, que fazer exercício é um sacrifício. Cara, esse processo vai acabar ficando muito mais penoso para você. Isso realmente vai acabar sendo um sacrifício para você fazer. Se você acreditar, eu odeio feijão, porque lá na tua infância, quando é formada essa sua mente consciente, subconsciente, você teve um trauma, por exemplo, né? Alguém te xingou muito que você precisava comer o prato inteiro de feijão e esse trauma te gerou essa crença, né? Esse pensamento negativo de que você odeia feijão. Cara, isso tá lá no teu inconsciente, né? E aí, isso tá se refletindo até hoje.
E aí isso te impede, isso te limita, né, de experimentar coisas novas, de expandir, entende? Parece um papo meio de doido, mas não tem nada de papo de doido, tá? Isso é muito real, né? E eu tenho certeza que você já experimentou isso na sua vida. E eu quero saber se você está se identificando, você está entendendo isso que eu estou explicando para você. Eu quero que você deixa aí nos comentários, por favor, desse vídeo, me fala como é que esse vídeo, essa aula aqui está falando com você, tá? Enfim, todas essas ideias que a gente acredita ser verdade, então essas crenças que a gente tem, que está lá no nosso consciente ou no nosso subconsciente, essas crenças, então, por exemplo, que exercício físico é um sacrifício, é uma crença que você tem, né? Elas fazem com que você crie hábitos na sua vida. E esses hábitos, eles servem para reforçar que essas ideias são verdadeiras. Entende? Então, você acredita que exercício físico é um puta sacrifício? Cara, você vai criar hábitos que reforcem essa ideia de que fazer exercício físico é um puta sacrifício. E daí todo o teu processo vai acabar ficando muito sacrificante. Entende? Faz sentido? Então, os hábitos mestres que são mais positivos irão acabar modificando essa mentalidade sua, vão acabar influenciando nas tuas emoções e, consequentemente, vai acabar interferindo nos teus comportamentos também. E essa é uma das formas de potencializar os seus resultados, que você tanto deseja. E esses hábitos mestres, como eu te disse anteriormente, eles podem ter ou não uma relação direta, por exemplo, com a tua alimentação. Então, muitas vezes, o hábito mestre de você arrumar a tua cama, isso diretamente não tem nada a ver, não é mesmo? Com a alimentação. Só que o fato de você acordar, você arrumar a sua cama, isso já vai ser um gatilho para você ter outros resultados, entendeu? Isso vai interferir em outros hábitos ao longo da tua vida, do teu dia, entende? Então você vai estar ali estabelecendo, pronto, meu quarto está organizado, então, bom, vou organizar aqui também. Aí você chega do trabalho, seu quarto já está limpo, já está organizado, tua cama está feita, certo? Você cria essa questão de disciplina também, porque você acordou, você arrumou sua cama. Então você, consequentemente, acaba tendo outros pontos de disciplina na tua vida também. Entende? Então, um hábito que não tem nada a ver com a alimentação vai acabar interferindo lá na alimentação. E antes de trazer para você os 7 hábitos mestres que você pode incluir na sua vida, eu quero te explicar as causas pelas quais muitas vezes a gente acaba se contentando com aquele resultado bem abaixo da média, né? Aquele resultado bem medíocre, né? Então, primeiro, será que você está presa ao passado? Essa, sem dúvida, é uma das piores coisas que você pode fazer pela sua definição muscular. Por quê? A sua mente, ela fica recriando situações que você já vivenciou lá no seu passado. E qual que é o problema disso? É que muitas vezes você acredita que quem você foi é quem você é agora, nesse momento do presente. E isso limita muito o seu potencial, porque você está sempre se baseando lá no seu passado, naquilo que você vivenciou, nas suas memórias antigas, naquilo que você tem registrado lá, entendeu? Então, muitas vezes você fala assim, você tinha um problema com doce, você
tinha uma compulsão por doce, você comia muito doce exagerado. Por exemplo, eu, né? Eu já teve um período na minha vida onde, gente, eu fazia uma panela de brigadeiro, eu comia a panela de brigadeiro inteira. Enquanto eu não acabasse de comer a panela de brigadeiro, cara, eu não sossegava. Entendeu? Então, muitas vezes você tá no seu momento presente, você já começou a trabalhar em você, então você já começou a modificar a sua alimentação, você já começou a fazer mais atividade física, mas você ainda está presa lá a quem você era lá no passado, aquela mulher que, sabe, sentava no sofá com a panela de brigadeiro, né? Então você continua acreditando, né, que você é aquela mulher, né, que, meu Deus, eu tenho um problema com doce. E você fica trazendo isso até agora, no teu momento presente, né? E infelizmente, nessa bagagem velha, você também carrega estresse, medo, preocupações do ontem para o seu dia de hoje. Então você fica com aquela coisa de, ai meu Deus, né? Que medo! Será que eu vou, né, comer de novo a panela de doce inteira no dia de hoje? Então, por exemplo, você aproveitou a oportunidade de ter um acompanhamento nutricional e possivelmente você vai ficar conferindo lá no teu passado, avaliando suas capacidades passadas. Nossa, não, eu nunca fiz nada assim antes, eu nunca planejei uma dieta, eu já tentei uma vez, mas eu fracassei. E aí, quando surgem aquelas adversidades, né, do dia a dia, da rotina, você acaba se voltando para aquelas memórias antigas de novo, para saber como é que você tem que agir hoje, no momento presente. Aí você pensa assim, é difícil demais, eu vou apenas desistir. Se você quer ir além das suas limitações e largar a mão das coisas que te aconteceram lá no passado, você precisa parar de viver lá no passado e começar a pensar que as coisas, sim, elas podem ser diferentes. O seu passado, ele não vai ser igual ao seu futuro. Ele não precisa ser igual ao seu futuro, ok? Então, não imponha limitações desnecessárias ao que você quer para si mesmo. Então, sempre repita para você mesmo: é possível eu alcançar aquilo que eu desejo. Lembre-se de que onde você está é resultado de quem você era. Mas para onde você vai depende do que você escolher ser a partir desse momento. Então, o que eu quero que você preste atenção, né? Que você guarde de tudo isso aqui. O teu poder está aqui, está no momento presente. Então, aqui, agora, no momento presente, eu posso escolher quem eu quero ser lá no futuro, entendeu? Será que eu quero continuar sendo aquela menina, aquela mulher que sentava no sofá comendo a panela de brigadeiro? Então eu posso escolher agora, aqui no momento presente. Eu não preciso ficar indo lá no passado, né? Entendeu? Então você chegou aqui no acompanhamento, você chegou com conversar comigo, pedir a minha ajuda, né? Você estava com sobrepeso. Tá, mas isso é reflexo daquelas tuas escolhas lá no passado. Não precisa continuar sendo, né? Você pode, nesse momento presente aqui agora, fazer novas escolhas para a mulher que você deseja ser lá no futuro. Entendeu? São as escolhas aqui no momento presente que importam. O segundo ponto é a falta de propósito. E eu quero que você pare aí, pense, né, e me fale. Você sabe me dizer qual é o seu propósito? O que te motiva a acordar todos os dias e ir para a academia treinar? O que te motiva a fazer dieta? O que está te motivando a se alimentar melhor? Por que é que você quer perder gordura?
Por que que você quer definir? Por que que você quer ganhar mais massa muscular? Por quê? Por exemplo, o teu propósito era: eu quero definir porque eu quero ficar bem no meu vestido de noiva. Esse é o meu propósito. Eu quero voltar a usar a calça jeans, que eu tanto desejo, que eu sonho, que eu ganhei da minha mãe, sei lá. Ou eu quero me sentir bem num biquíni. Eu quero me sentir bem, sabe? Eu quero que o meu marido volte a me elogiar. E talvez você tenha respondido aqui: ah, eu não sei qual que é o meu propósito. Sei lá por que que eu quero perder gordura, porque eu quero definir. Não sei. E é verdade que a maioria das pessoas, elas vivem nesse modo meio zumbi, né? Elas só se concentram em passar o dia, indo atrás de prazeres imediatos no caminho, enquanto evita aquele desconforto que você sabe que é para o seu melhor. Então, o propósito, ele pode ser mudado a qualquer momento, ele não é algo rígido. E o problema, sabe, que essa falta de propósito, o fato de você não ter um propósito claro na tua mente, o porquê que você está fazendo, o que você está fazendo, isso acaba influenciando naqueles dias onde é mais difícil. Porque vamos combinar, né? Nem todos os dias são bons. Nem todos os dias são bons, mas pode ter algo de bom todos os dias, se você tiver o seu propósito claro, entendeu? Então, naquele dia que você está super morrendo de preguiça, entendeu? Que você, ai, tá pensando, meu Deus, vou largar tudo, ai, meu Deus, que saco, né? Cara, se você sabe o porquê que você está fazendo aquilo, você vai continuar, você vai fazer o que tem que ser feito. Então, muitas vezes a gente chuta, né? Chuta o balde, a gente se entrega para a preguiça porque a gente não tem claro o que a gente quer, por que que a gente está fazendo o que que a gente está fazendo, entende? Então, é legal a gente ter essa ideia clara do nosso propósito, porque isso vai te dar um gás a mais. Isso vai ser aquele gatilho de motivação, né? Sabe? Aquilo que vai te impulsionar a fazer o que você precisa fazer. O terceiro ponto é isolando incidentes. Isso acontece quando você acredita que as suas escolhas, elas vão afetar somente aquele momento ou aquela circunstância específica. E esse é um pensamento que gera um comportamento muito perigoso. Por exemplo, você pode achar que não é nada demais pular o seu treino ou se esbaldar lá comendo fast food, né? Porque você vai recuperar amanhã. Esse é um pensamento perigoso, né? Ah, tudo bem, eu recupero amanhã. Só que aí você comete o erro de pensar que faltar aquele dia só afeta aquele dia e que na próxima vez você vai fazer uma escolha melhor, né? E esse pensamento, ele gera esse comportamento que é sim muito perigoso. E isso, em exceções, pode ser até verdade, você pode implementar isso, né? E realmente não vai trazer prejuízo uma vez ou outra você, né, pular o seu treino, por exemplo, né? Porque a vida está acontecendo, isso é normal. Só que o problema é que quando isso acaba se tornando um hábito, esse comportamento acaba se tornando algo muito recorrente. Então, as suas ações e os seus pensamentos, claro, né, vai gerar um impacto e consequências que são reais. Então, cada pensamento que você tem, cada escolha que você faz e ação que você toma, isso está mostrando quem você está se tornando. E que no fim das contas vai determinar também a qualidade dos seus resultados, os resultados que você vai alcançar. Concorda comigo?
Bom, e se você ficar sempre escolhendo aquilo que parece ser o mais fácil, né? O que vai te trazer o prazer imediato, aquilo que é o mais fácil, ao invés daquilo que é certo, ou aquilo que você precisa fazer, aquilo que é certo de você fazer, qual que é a mensagem que você está mandando para o seu cérebro? De que está tudo bem não cumprir aquilo que você pretendia fazer. E quando você escolhe fazer o certo e cumpre os seus compromissos, principalmente quando você não tem vontade de fazer isso, você está desenvolvendo aquilo que a gente chama de disciplina. Isso que é ter disciplina, é você fazer o certo, mesmo quando você não tem vontade. Então, a mulher que você está se tornando, essa mulher com o corpo definido que você está se tornando, é muito mais importante do que o que você está fazendo. Só que é o que você está fazendo que está determinando quem você está se tornando. Faz sentido para você? Bom, então vamos lá para os hábitos mestres. O primeiro hábito mestre é o perdão. Você já ouviu falar em psicossomática? Talvez você não tenha ouvido falar sobre isso, né? Mas provavelmente você já ouviu falar que as nossas emoções, elas estão muito ligadas com o nosso corpo. Lembra que eu expliquei para você que nós somos um ser integrado, né? Tá tudo integrado. A gente não pode separar corpo, mente, emoção, não. A gente é tudo uma coisa só. E quem nunca ouviu aquelas expressões como, por exemplo, isso me embrulha o estômago, isso não me desce, ou comer com os olhos? Esses são só alguns exemplos de como nós, no nosso dia a dia, né, a gente já faz essa relação entre o corpo e as emoções. A verdade é que existe uma ligação, sim, entre esses dois fatores, entre as emoções e o nosso corpo. E as emoções, elas podem somatizar doenças e condições no nosso corpo. É exatamente isso que a psicossomática, ela estuda, que é uma área da psicologia. Ela estuda que todas aquelas nossas emoções, quando elas não são trabalhadas, elas não são lidadas de uma forma inteligente, elas acabam sendo gatilhos para somatizar doenças, né? Ou condições no nosso corpo, como o sobrepeso, como uma úlcera, uma gastrite, por exemplo. E é muito comum a gente acabar guardando determinadas emoções, como principalmente como rancor, mágoa, medo, culpa. Então, o perdão, ele acaba sendo um hábito mestre, porque é uma forma de você assumir a responsabilidade pelo modo como você se sente. E eu tenho certeza que você já passou por isso. Que depois que você perdoou alguém ou alguma situação, você acabou se sentindo mais leve, não é mesmo? Por quê? Porque quando você perdoa, você está libertando ali a sua vida daquela mágoa. E o lugar que antes era preenchido por sentimentos de rancor, você pode preencher agora por um sentimento de paz, de contentamento, de leveza. E aí talvez você pense o seguinte: ai, mas fulano de tal, ele não merece, né? E pode ser que essa pessoa não mereça mesmo. Só que você merece ser feliz e você merece ter esse espaço para se preencher com as coisas que você deseja, com os sentimentos que você deseja, né? Com sentimentos positivos que vão te ajudar, que vão te dar força para você conquistar os teus objetivos. Então pensa comigo, no final lá das contas, o que você quer em ter um corpo mais definido é ser mais feliz, não é mesmo? Então, que tal se você começasse já a operar já esse princípio? E o perdão não tem a ver com você ligar para a pessoa para pedir perdão, por exemplo, tá? O perdão, ele não é um sentimento que vai brotar do teu coração com o tempo. O perdão, ele é uma decisão que você toma. Ou seja, você pode simplesmente pegar um pedacinho de papel e escrever:
quem que você quer perdoar, né? Você pode escrever, eu perdoo essa pessoa, eu não gostei do que ela fez, mas eu perdoo. E pronto, entendeu? Fim, é isso aí, entendeu? Então, perdoar significa curar a sua saúde física e a sua saúde mental. E aqui é muito importante eu deixar um ponto claro para você, que o porquê que acaba somatizando. O nosso cérebro tem vários neurônios, não é mesmo? Você já deve ter ouvido falar disso, né? Óbvio, né? E esses neurônios, eles ligam o teu corpo inteiro. Então, tem o neurônio que sai lá do teu cérebro e vai lá para o teu intestino. Um neurônio aqui, ele vai lá para o teu músculo, todas as partes do teu músculo. Então, tá tudo conectado, entendeu? E as tuas emoções, elas são geradas no seu cérebro e elas acabam sendo, consequentemente, sentidas pelo corpo inteiro. Por isso que, por exemplo, pessoas muito estressadas, muito nervosas, acabam tendo problemas intestinais, problemas de gastrite, por exemplo, entende? Porque acaba tudo estando interligado. E os nossos neurônios acabam disparando, né, no nosso corpo várias químicas, vários compostos químicos que são chamados de neurotransmissores, e isso acaba interferindo no corpo inteiro. Por isso que a gente fala que as nossas emoções acabam somatizando doenças no nosso corpo, entende? Mude a sua forma de falar. É óbvio que cada pessoa tem uma forma de falar, um padrão que é único e que vai determinar os resultados e a qualidade de vida dessa pessoa. Você já ouviu falar aquela expressão, a boca fala do que o coração está cheio? Então, para mudar o seu padrão de fala, você precisa primeiro parar com as falas negativas que você diz sobre você mesmo. Você precisa identificar quais são aquelas frases que você está repetindo, né? Que são frases amaldiçoadoras que eu falo, né? E depois você vai substituir por frases que sejam mais possibilitadoras, que sejam mais positivas e que, consequentemente, vão te dar mais força, te dar mais garra para você conquistar aquilo que você deseja. Então, que frases que você anda falando, que você anda pensando? Será que você anda falando ou pensando? Nada dá certo para mim, tudo para mim é mais difícil. Nunca acaba o que eu começo, a vida não é fácil, não vou conseguir, não vai dar certo, nunca vou ter o corpo que eu quero, não sou capaz. Então, como eu já disse, o fato de você ter uma forma de pensar e falar mais negativa, isso vai acabar gerando também o quê? Um padrão de hábitos que seja coerente com isso que você está falando. E por que que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele acaba sempre buscando pela coerência das coisas. Então, se aquilo é o que você acredita ser verdade, você fala. Consequentemente, você vai acabar produzindo padrões, hábitos na tua vida que reforcem aquilo que você acredita ser verdade, aquilo que você está falando. Então, depois que você identificar, pense quais são os prejuízos dessa forma que você... quais são os prejuízos disso que você acredita que está gerando na tua vida. Então, quando a gente põe em dúvida determinada crença que está limitando a tua vida, isso faz com que você consiga perceber se aquilo é verdade mesmo ou se é só a sua visão de mundo, né? Então, por exemplo, se você fala muito, se você acredita, né, que tudo para mim é mais difícil, faça-se essa pergunta. Pensar dessa forma traz quais prejuízos para a minha vida? Ah, eu me sinto mal, eu me sinto incapaz. E aí você vai pôr em xeque essa frase aí. Você vai duvidar da tua frase. Então você vai falar, será mesmo que tudo para mim é mais difícil? E aí você vai ficar surpresa
em perceber que isso é uma mentira. E por quê? Porque, na verdade, existem coisas que para você é bem fácil. Então, não é uma frase que é verdadeira. E aí, você deve substituir. Então, a partir de agora, você começa a falar o seguinte: as coisas, elas podem ser mais fáceis para mim. E quando você começa a reproduzir essa nova forma de falar, consequentemente, você vai ter grandes impactos nos teus hábitos também, porque você está começando a modificar a tua mentalidade também. E é claro que quando você muda a tua mentalidade, você está mudando os teus hábitos, a tua maneira de falar, isso vai impactar também nos teus resultados. Então, afinal, né? Não precisa ser tão difícil assim ter um corpo definido. Pode ser mais fácil ter o corpo que você deseja, entendeu? E sua atitude acaba mudando. Então, quando você muda a sua forma de falar, a sua atitude também acaba modificando. Terceiro hábito mestre, seja grato. A gratidão é algo tão importante, com capacidade de modificar o nosso estado de humor e de visão de vida. E, inclusive, ela está sendo cada vez mais estudada. Isso mesmo, estudada real por universidades, pesquisadores no mundo inteiro, faculdades renomadas dos Estados Unidos, Inglaterra, estão estudando esse comportamento de gratidão. Algumas dessas pesquisas já mostraram, inclusive, que pessoas que comunicam a gratidão, que desenvolveram esse hábito de demonstrar gratidão, elas possuem emoções mais positivas. Então, são pessoas que elas acabam desenvolvendo uma atitude mais de alegria, de entusiasmo, de amor, de felicidade, de otimismo diante da vida. E que essa prática, ela protege essas pessoas de sentimentos negativos, como inveja, ressentimento, ganância, depressão. E, inclusive, essas pesquisas mostram que a pessoa que ela é grata, ela é capaz de lidar com mais eficácia com o estresse do dia a dia. Então, ela acaba se tornando uma pessoa que ela é mais resiliente aos traumas, né? Seja quaisquer que forem esses traumas, né? E ela acaba se recuperando mais depressa de doenças físicas também. Inclusive, tem um experimento, né? Eles examinaram o impacto da prática da gratidão. Então, eles pegaram uma X quantidade de pessoas e dividiram em 3 grupos. Então, um grupo ia falar só coisas negativas, ia ter esse hábito de falar coisas negativas. E os pesquisadores foram monitorando essas pessoas, tá? O outro grupo ia desenvolver esse hábito de ser mais grato. E o outro grupo era o grupo neutro, né? Então, eles iam continuar com os hábitos que eles tinham. E olha só que incrível, nesse experimento, eles examinaram esse impacto da gratidão no bem-estar psicológico e físico dessas pessoas. Então, como eu expliquei para vocês, eles dividiram os participantes, né? E essa parcela que era para desenvolver o hábito da gratidão, eles iam escrever num pequeno diário, assim, e eles iam relatar coisas que eles eram gratos. Então, todos os dias eles iam ter esse comportamento de gratidão, de escrever ali 3, 4 coisas que eles eram gratos por aquele dia. E no final desse experimento foi examinado as diferenças entre esses 3 grupos. E os participantes que estavam nessa condição de gratidão, eles eram, olha só que incrível, eles eram 25% mais felizes do que os outros, segundo uma escala que eles desenvolveram para avaliar essa parte psicológica das pessoas. Olha só que coisa mais incrível, né? Então, além dessas pessoas serem mais felizes, as pessoas apresentaram também menos sintomas de doenças físicas. E, além disso, mais disposição para a prática de atividade física. E aí eu te pergunto, será que você é realmente grata?
E o que impede as pessoas de serem gratas, né? Existem alguns fatores que costumam realmente sabotar essa capacidade de perceber e sentir gratidão. Então, tem pessoas que falam, né? Ai, nossa, é muito difícil, ou não consegue, não tem esse hábito, né? Sente dificuldade em desenvolver esse hábito. E por que isso acontece, né? Bom, existe um sentimento de inferioridade. Então, você acredita que todos lhe devem algo. Afinal, eles são tão melhores do que você, né? E realmente, quem tem esse tipo de padrão, o pensamento típico é: a pessoa não fez mais do que a obrigação dela. Afinal, você tem tanto, eu tenho tão pouco, né? Segundo fator, autossuficiência e arrogância. Então, você tem medo de se mostrar frágil, você tem medo ali de, né, de se sentir vulnerável e precisar de ajuda. E o pensamento típico dessas pessoas que têm esse padrão é: você fez porque você quis, eu não pedi e nem precisava disso. E aí o terceiro fator, que é o narcisismo e a autoimagem distorcida. Então, pessoas que têm esse padrão não querem mostrar que foram ajudadas ou beneficiadas por alguma outra pessoa. E por quê? Porque elas sentem que elas são menos capazes, porque elas precisaram de ajuda. Então, ela não quer reconhecer que ela foi ajudada. E essa pessoa, ela acredita, inclusive, que os outros deveriam agradecer pelo fato de ter ela por perto. E o pensamento típico de uma pessoa assim é: eu não precisava de ajuda. Ele fez isso para estar perto de mim. O quarto fator é mágoas e ressentimentos intensos. Então, você sempre está caindo naquela vitimização, você coloca a culpa em alguém por não ter conseguido fazer determinada coisa. E o pensamento típico dessas pessoas é falar a seguinte frase: ai, meu marido não me ajuda na dieta. Então, você está sempre, por isso que eu não consigo fazer dieta. Então, você está sempre terceirizando aquela culpa. O quinto fator, inveja e comparação. Então, o pensamento típico é: o que o outro tem, o que o outro é sempre melhor que o meu, é sempre melhor do que eu. Então, por que eu tenho que agradecer? E aí, o sexto fator é dificuldade em demonstrar sentimento. E o pensamento típico, nesse caso, é aquela pessoa que se comporta da seguinte maneira: ah, é besteira falar. Ela sabe que eu sou grato, por que tem que ficar falando, né? E aí, o quarto hábito mestre que é importante você desenvolver na sua vida é dormir bem. Isso mesmo, o sono tem um impacto assim gigantesco no teu processo de definição muscular. E quando você dorme bem, você também consegue acordar bem. E aqui eu quero te trazer uma outra visão de dormir bem, tá? Veja bem, eu quero que você pense aí. Você já reparou que quando você estava super empolgada para acordar na manhã seguinte, seja porque você tinha uma viagem muito especial para fazer aquele dia, ou porque você ia ganhar um presente, né, naquele dia, você acordava super animada, o despertador tocava, você abria o olho, pulava da cama, né, de empolgação. Por outro lado, você lembra de algum dia em que você foi dormir pensando assim: ai meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que acordar cedo no outro dia, eu vou acordar exausta. Então, o seu primeiro pensamento assim que você abriu os olhos foi: ai, eu quero continuar dormindo. Pois é importante para você passar a acordar mais disposta e ter mais entusiasmo ao longo do seu dia, você se atentar para a forma de como você vai dormir. Não é simplesmente você ir para a cama cedo para você conseguir acordar mais cedo. É claro que quando você consegue criar esse hábito de ir para a cama um pouco mais cedo, não dormir tão tarde assim, você vai conseguir acordar mais cedo também.
Mas aqui eu estou falando de um outro ponto. Se você não faz uma higiene do sono bem feita, isso vai acabar atrapalhando o seu rendimento no dia seguinte. Então, se você já vai dormir com esse tipo de pensamento, você já está dando aquele start para como é que você vai acordar no outro dia, né? Que tipo de humor você quer acordar no outro dia. E aí existem outros fatores aqui também, né, sobre a higiene do sono. Então é legal você desligar o seu celular um pouco antes de você ir deitar, 40 minutos antes, meia hora antes. Evitar também ver notícias que você sabe que vão te deixar muito agitada, muito estressada antes de você ir dormir, porque isso vai ficar ali no teu subconsciente, na parte subconsciente, então você provavelmente vai ter um sono mais agitado, não vai conseguir dormir bem, descansar. Então é legal você, por exemplo, fazer antes de dormir algo que vai te relaxar e te preparar para o sono. Então, é legal você fazer uma oração, se você gosta de fazer oração, uma afirmação positiva, se você gosta de fazer afirmações positivas, uma meditação, respirar mais fundo, enfim, você precisa encontrar algo que vai acabar te ajudando a relaxar mais e preparando ali o seu corpo para esse estado, né, de relaxamento, esse estado para você dormir, tá? Outro ponto aqui, coloque o seu despertador longe. Coloque o seu despertador longe da sua cama. E por quê? Porque isso vai te obrigar a colocar o seu corpo em movimento. E o movimento gera energia e isso vai te ajudar a acordar. Se você tem aquele costume de deixar o celular bem do lado da cama, encostado com você, acordar acaba se tornando muito difícil. Você acaba sempre ficando naquele modo soneca. Porque quando você deixa o seu celular pertinho ali de você, o que que acontece? Tocou o despertador. Você vai estar naquele modo que é um intervalo ali entre o sono e acordar. Você vai estar com aquela sonolência. Então, você tem essa tendência a sempre colocar, adiar mais 5 minutos, né? E você acaba ficando muito tempo ali na cama. Agora, quando o teu celular está longe, você vai se obrigar a levantar para desligar o teu celular. E o fato de você tirou o cobertor, você colocou os pés no chão, você levantou, você atravessou o seu quarto, entendeu? Então, o seu cérebro já deu tempo do teu cérebro ali ir acordando e também já despertando todo o seu corpo, aumentando ali a parte de circulação sanguínea, porque você vai estar fazendo mais movimentos, né? Então, vai estar exigindo mais do teu corpo e isso, consequentemente, vai falar para o teu cérebro assim, acordamos, vamos lá, entendeu? Sexto hábito mestre, vista roupas de ginástica. Então, se você puder, faça o exercício físico já logo pela manhã. Isso vai te ajudar muito. Então, logo pela manhã, você já deixa separado, na verdade, no dia anterior, as suas roupas de ginástica. Aí, no outro dia, quando você acordar, elas já vão estar separadas ali. Então, você nem vai precisar pensar muito, é a lei do menor esforço, porque elas já vão estar ali na tua vista. Você já coloca a roupa de ginástica. E aí, se você puder, já treina no período da manhã, porque isso já vai estar te colocando naquele modo, né? Que é o modo de você ter melhores já vai desencadear ações ao longo do seu dia que são muito mais saudáveis. Então, isso vai facilitar muito mais o processo. E é claro, né, vai te dar mais disposição, mais energia para o seu dia. É claro que, Carol, não posso sair da minha casa bem de manhãzinha para ir para a academia treinar.
Então, o que que você faz? Pelo menos faça um alongamento ali rapidinho, né? Dá uma esticada ali no seu corpo para, né? Para pelo menos você já dar esse start aí, mandar essa mensagem para o teu cérebro, tá? E isso te ajudar. Aí depois você vai para academia no horário aí que você pode, né? Sétimo hábito mestre. Esse daqui é o último hábito mestre. Tenha um momento de silêncio. Crie esse estado mental que é mais favorável para começar o seu dia. Então, logo cedo, assim que você acordar, você já vai ter esse momento de silêncio. É muito comum, né, as pessoas acordarem já apressada, agitada, e aí elas acabam tendo uma manhã super caótica. E tem outras pessoas que elas ficam mais lentas, mais preguiçosas, mais sonolentas, né? E esse estado de silêncio é uma das melhores maneiras para reduzir o estresse imediatamente, enquanto aumenta a sua autoconsciência e proporciona mais clareza, que vai acabar te ajudando a manter o foco nos seus objetivos e nas suas prioridades. Então, você pode fazer todas essas atividades ou apenas uma, tá? Então, você escolhe. Você pode fazer esse momento de silêncio. Pode ser uma meditação, pode ser uma oração, uma reflexão, pode ser tomar algumas respirações mais profundas, né? Pode ser você fazer gratidão, enfim, você escolhe como é que você quer conduzir esse momento de silêncio. Eu, particularmente, eu gosto muito de fazer meditação, respirar, tomar algumas respirações profundas, fazer uma meditação. E meditação não tem nada a ver com você esvaziar os pensamentos, você ficar, né? Não, tá? Ficar sem pensar, né? Tem muita gente que fala assim, mas eu não consigo meditar. Mas tem como você fazer isso, é só você sentar e você se concentrar na sua respiração, ou você se concentrar em algum barulho, por exemplo, um barulho de ar-condicionado, um barulho da sua geladeira. Você precisa se concentrar em algum ponto, ou se concentrar na sua respiração mesmo, e ficar sentado lá, sem fazer nada. Os pensamentos, eles vão vir, você deixa que eles venham, que eles vão passar, entendeu? É exatamente isso. E sabe o que é incrível? Que existem vários estudos científicos, tá? Várias pesquisas científicas que elas mostram diversos benefícios dessa prática do momento de silêncio. Muitas vezes é chamado, inclusive nessas pesquisas de mindfulness, né? Existem vários benefícios para as pessoas que colocam essa prática na vida delas para a perda de peso. Exatamente, vários estudos comprovaram que mulheres que têm esse hábito conseguem perder peso de maneira mais rápida, por elas terem esse hábito. E por quê? Nossa, existe alguma coisa mística nisso? Não, claro que não. Por quê? Acontece que quando você se volta para o momento presente, você consegue ter esse momento de silêncio. O que você está fazendo no seu corpo? Você está mandando um comando para o seu cérebro de relaxamento. Então, você consegue reduzir um hormônio chamado cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, que te coloca em alerta o tempo todo. E isso vai ajudar a reduzir no ganho de peso, porque o cortisol, tá com o cortisol muito alto, ele favorece o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Então, favorece aquela gordura localizada na barriga. Entende? Então, esse estado de relaxamento, esse estado de você estar mais tranquilo, isso vai liberar outros neurotransmissores que a gente chama de relaxamento, de bem-estar, certo? E isso acaba favorecendo essa perda de peso.
E agora eu quero saber, me conta aqui quais desses hábitos você vai implementar na sua vida, você já implementou na sua vida, que eu vou amar saber, tá bom? Muito obrigada e até mais!